Juízes, capítulo 16. E dali Sansão foi para a cidade de Gaza. Ele viu uma prostituta, teve relações com ela, e o povo de Gaza ficou sabendo que Sansão estava lá. Eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão. E no portão da cidade eles ficaram lá em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado apenas até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou os portões da cidade. Com os seus batentes e suas trancas, ele colocou tudo nos ombros e carregou tudo para o monte que está lá na frente da cidade de Hebrom. E depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. E então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela, e eles disseram assim: Dalila, dê um jeito de fazer Sansão contar a você por que é que ele é tão forte e como é que podemos o dominar, o amarrar e o deixar sem defesa. E se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: Sansão, por favor, me conte o segredo de sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar você sem defesa, o que é que ele deve fazer? E Sansão lhe respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas e que não secaram ainda, então eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí então os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não foram secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimado. E assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: Sansão, até agora você me mentiu, caçoou de mim. Então, por favor, me diga, como é que alguém pode amarrar você? E Sansão lhe disse então: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí então Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele e gritou: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. E os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas, como se fossem fios de linha queimado. E Dalila lhe disse: você continua mentindo para mim e caçoando de mim. Então me diga, como é que alguém pode amarrar você, Sansão? Então ele a respondeu: se alguém tecer num tear 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, então eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse, e quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e as prendeu com um prego grande de madeira, e depois gritou: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: por que é que você diz que me ama, se tudo isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes. E até agora não me contou por que é tão forte. E ela perguntava isso todos os dias. E Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou
lhe contando a verdade. Dalila, o meu cabelo nunca foi cortado, pois eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que eu nasci. E se o meu cabelo for cortado, eu vou perder a minha força e me tornarei como qualquer um. E quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o recado para os governadores filisteus, dizendo: voltem de novo, agora Sansão me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro para ela. Dalila fez com que Sansão dormisse no seu colo, e em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. E ela gritou: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei, como sempre. Pois Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza e o prenderam com corrente de bronze e o colocaram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. E os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dabom. E eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, em nossas mãos. E o povo todo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dabom, assim: o nosso Deus entregou em nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria eles disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Então trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram muito às custas dele. E depois o colocaram amarrado entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me, rapaz, que eu encoste as minhas mãos nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me guiar. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus também estavam lá. Haviam no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor dizendo: Senhor, meu Deus, peço-lhe que lembres de mim. Peço-lhe que me dê força. Só mais esta vez. Deixa-me que eu me vingue de uma só vez dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então Sansão agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão nas colunas com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e sobre todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente no dia de sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram lá buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zora e Estal, no túmulo de Manoa, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos.